Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o STM Entrevista tem a honra de receber um magistrado que está à frente da transformação digital do Judiciário brasileiro. Felipe Soares Damos, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão desde 2016. Felipe tem uma trajetória sólida no direito, tendo passado pelo TJ Ceará, sido aprovado no concurso de promotor de justiça do Ministério Público do Maranhão, além de atuar como assessor jurídico do TJ Maranhão por 5 anos. Com formação pela Universidade Federal do Maranhão e especialização em Direito Processual Civil, Felipe expandiu seu conhecimento para a interseção entre Direito e Tecnologia. Atualmente, cursa o MBA em Inteligência Artificial para Negócios e pós-graduação em Direito e Tecnologia pela Escola Nacional da Magistratura, consolidando-se como uma referência no uso de IA no meio jurídico. Felipe é instrutor cadastrado no Banco de Instrutores do TJ Maranhão, formador credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e um palestrante ativo na área da inteligência artificial aplicada à prática jurídica. Ele também integra iniciativas estratégicas como o Comitê de Gestão da Inovação do Poder Judiciário do Maranhão, e um núcleo de estudos avançados sobre direito digital, inteligência artificial, segurança da informação e proteção de dados pessoais da Escola da Magistratura do Maranhão, a Escola Superior. Além disso, sua atuação no Núcleo de Justiça 4.0, empréstimo consignado do TJMA, e da coordenação do Grupo de Trabalho, Eixo Produtividade e Ações Penais da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão demonstra seu compromisso com a modernização e a eficiência do Judiciário. Hoje, no STM Entrevista, vamos conversar sobre os desafios e as oportunidades que a inteligência artificial traz para o direito, o impacto da inovação no judiciário e como a formação jurídica precisa evoluir para preparar os profissionais para essa nova era digital. Prepare-se para uma conversa inspiradora com um dos magistrados mais inovadores do Brasil. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Sinara, querida. É uma honra estar aqui com você, né, participando desse programa. Parabenizo muito vocês aí por essa iniciativa, né, de promover esse debate, discussão, tá? Então, me sinto muito honrado, abraçado pelo povo, né, assim, estou à disposição para ir ao Rio Grande do Sul, né? Gosto muito Queremos! daí, com certeza, já se considere aí aceito o convite, Aceita o vamos convite para vir aqui. só marcar, sem dúvida. Que bom, E é Felipe. isso, eu fico muito feliz e já me considero amigo da instituição, seu amigo e amigo aí de todos os procuradores municipais do estado inteiro, né? E já, inclusive, já adiantando, desculpa quebrar aqui o protocolo, no final do ano passado eu participei de um evento muito legal no Rio de Janeiro, foi o Congresso Nacional de Procuradores Municipais, né? Como eu te falei aqui em off, eu tenho muitos amigos procuradores, não só aqui em São Luís, como Maceió também, tenho muitos amigos lá, e em Porto Alegre também já fiz amizade. Então, assim, foi um evento muito bacana, um evento para mais de 800 procuradores municipais do Brasil todo, então foi fantástico. Então, eu já me sinto familiarizado com essa carreira tão importante e tão bela. Que bom, tu já participa da nossa atualização, né? Os congressos fazem parte do nosso Sim. estudo. E eu queria que tu trouxesse para nós, assim, como que tu vê esse cenário atual? O que tu pode nos apresentar? Esse cenário ele já está consolidado como uma realidade. A inteligência artificial, né, generativa, né, a inteligência artificial generativa, que é um subtipo aí da inteligência artificial, que se tornou muito popular com o famoso ChatGPT, né? Eu acho que foi ele que deu esse impulso, e que só se fala nisso. E ele é assim, é recente, né? O ChatGPT é bem recente, é de novembro de 2022. Então é uma tecnologia que ainda é recente, mas ainda vai crescer muito e agora temos outros modelos e tudo mais. Então, não se fala em outra coisa. Então, o direito, como todas as áreas do conhecimento, elas se beneficiam disso, né? E é um desafio, assim como outras tecnologias que surgiram, que foram naturalmente
incorporados no nosso trabalho, como o computador aqui, o celular, a internet, até, e um dia foi a máquina de escrever, né? Então, tudo, a tecnologia sempre moldou o trabalho, né? E a nós mesmos, não é isso? Então, a inteligência artificial, né, com essa acessibilidade trazida com esses modelos como o ChatGPT, é mais uma dessas tecnologias que veio para ficar e que vão se incorporar no nosso trabalho, tá? Eu já arrisco a dizer que é bobagem dizer que é uma moda, que é uma coisa passageira, que vai. Eu acho que não, vai ficar, só vai na verdade, se aprimorar, né? Melhorar e ficar mais acessível, né? Então, quem não se qualificar, assim como quem um dia não se qualificou em computador, né, mexendo em sistemas, PJE, sistemas eletrônicos aí de gestão, eu sei que com certeza as procuradorias têm sistemas próprios aí de gestão, então quem não se adaptou a isso ficou, né, para trás, né, infelizmente até. Então, e não sou eu que estou dizendo, né, isso aí são pessoas como Bill Gates, esses grandes CEOs aí das Big Techs e dessas startups como a OpenAI, né, que foi a do ChatGPT. Então, é uma coisa que realmente não é opcional, né? Então, nós no direito, como somos afetados diretamente com isso, porque um dos principais, das principais funções, das principais habilidades da IA generativa é a produção de texto, produção textual, que é o nosso ganha-pão, né? É o nosso dia a dia, né? Vamos dizer assim. Então, é óbvio que a nossa área vai ser impactada, está sendo impactada, e ao longo desses últimos 2 anos aí, eu tenho dado esses cursos, palestras, oficinas, etc., tentando ajudar as pessoas a entenderem esse processo e aplicarem, incorporarem isso de forma responsável nas suas atividades. Exatamente, era isso que eu ia te pedir para te falar um pouquinho sobre como nós podemos nos capacitar, né? Não tem como trabalhar sem adaptação, e para adaptação eu preciso de capacitação, né? Isso, Tu é o exatamente. dono, tu tem podcast, tu tem perfil no YouTube, tu tem perfil no Instagram, e tu tá diariamente nos dando informações. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso. É curioso que isso surgiu de uma paixão antiga que eu tinha pela comunicação. Na verdade, eu nem sempre quis fazer direito. Minha primeira a área que eu queria fazer primeiro era jornalismo. Mas aí, por questões até mais pragmáticas e tudo mais, eu optei pelo direito, até porque no direito você pode ser, inclusive, jornalista, né? Escritor, redator e tudo mais, né? Então, e é uma coisa mais ampla. E eu não tinha vocação nenhuma para o direito antes, não tinha nem familiar, tradição familiar nenhuma. Mas aí eu fui me apaixonando ao longo do curso, então não me arrependi de forma alguma. Assim como eu peguei o gosto pela carreira da magistratura quando eu fui assessor no Tribunal de Justiça. Mas agora com essa questão, e aí eu sempre fui, e a parte de tecnologia, eu sempre fui só um entusiasta, autodidata, estudioso, né? Não tenho formação técnica nem acadêmica nisso, né? É só uma questão de como um hobby mesmo. E aí, com esse advento aí da IA generativa, tão fácil, sendo colocada como um formato conversacional, sem precisar de código, sem precisar de nada, eu pensei, poxa, isso aqui. E eu, logo que saiu, eu já tive acesso, assim, eu sempre estudei essa área, então eu tive acesso logo. Hoje tem gente que ainda não tem nenhuma conta no ChatGPT, o que eu acho impressionante, né? Mais de 2 anos aí do lançamento, o pessoal ainda está. Mas, enfim, é normal também esse desnível aí da adoção das tecnologias. Mas eu adotei desde o começo, e de forma até despretensiosa, por conselhos de amigos que acharam que eu podia, né, passar de forma didática alguma coisa, a gente começou a dar uns cursos, né, sem pretensão nenhuma. Mas aí aquele movimento foi crescendo, o interesse foi aumentando, as pessoas, né, dando um retorno positivo, e aí foi se intensificando. E aí eu acho que o ano 2023 foi um ano bem de adaptação, né, o pessoal ainda claudicando, ainda sem entender bem o que era. Quando chegou em 2024, o pessoal parece que realmente acordou, né, porque era inteligência artificial, e aí realmente a enxurrada de demandas, cursos e tal, e aí isso levou essas outras coisas, eu poder, poxa, então eu vou, será que foi um pouco de ousadia, eu reconheço, né,
um juiz, não é comum um juiz ter canal no YouTube, ter podcast, ter um perfil no Instagram, ficar... E era uma coisa que eu criticava outros, assim, de querer ser influenciadores, não sei o quê. Rapaz, isso não é papel de juiz. Eu sempre fui um pouco mais quadrado, mas aí a gente acaba... A vida vai levando a gente para uns caminhos que a gente não planeja, né? Então, e aí eu consegui... Foi uma interseção interessante entre o direito, que é a minha função principal e onde eu tenho a formação acadêmica, a comunicação, né, que era uma paixão antiga que eu deixei de lado, mas eu pude resgatar, e a tecnologia, que é outra paixão também. Então, conseguir juntar esses três foi o que me fez, né, dar esses cursos e conversar e ficar em grupos aí, de 300 milhões de grupos de WhatsApp sobre a inteligência artificial e com o maior prazer respondo. O pessoal vem às vezes no meu privado tirar dúvida, alguma coisa assim, eu vou. Mas assim, é uma coisa que, mas eu sempre digo, olha, todo mundo é capaz, não é sou eu, fulano, cicrano, todo mundo o que você precisa ser bom é na sua área. Então, se você é bom na sua área de advogado público, né, de advogado privado, de defensoria, Ministério Público, Judiciário, tudo, você precisa ser bom na sua área afim mesmo, que aí você, trazendo a inteligência artificial, ela vai potencializar esse conhecimento que você já tem. É imprescindível, ela não vai substituir esse seu conhecimento, isso é uma coisa que é certeza e é um dos principais pontos que eu falo aí nos cursos. Olha, gente, não adianta você querer usar a inteligência artificial com uma coisa que você não tem nenhum domínio, que você não faz a menor ideia, a não ser como brincadeira, experimento, alguma coisa assim, mas para a Vera, né, você tem que dominar o assunto, porque senão a inteligência artificial ela vai te enganar, porque ela é malandra, ela é esperta, ela não quem já, né, teve a oportunidade de usar já sabe como é o comportamento. Então, e aí o que é? Você precisa ser bom no que você as suas habilidades precisam, né, você vai manter elas, não vai perdê-las. Muito pelo contrário, você vai ter que estudar até mais para se qualificar mais, para fazer coisas melhores que antes você não tinha condição de fazer sem uma ferramenta como a inteligência artificial, não é isso? Então, assim, a gente vai ter até mais tempo de estudar, de se qualificar, de nos tornarmos melhores profissionais, tendo uma ferramenta apenas, um auxílio, um grande auxílio, claro, um grande assessor, estagiário, né, que você pode ter à sua disposição aí 24 horas por dia, né? Perfeito. E esse apoio é muito importante mesmo, porque é o que nós, advogados públicos, precisamos de apoio, porque nós temos um judiciário a todo vapor, com muito apoio, com muita Exato. estrutura, e nós temos que enfrentar isso com estratégia. Exatamente, E exatamente. a minha pergunta para ti, Felipe, qual deveria ser a nossa estratégia como advocacia pública? Qual o teu conselho? Olha, o que eu posso trazer um pouco da experiência do judiciário é o seguinte: não sei se você viu, mas com certeza viu, e os outros colegas, apesar de não ser uma regulamentação que foi destinada, né, até porque o CNJ ele regula só no judiciário, mas claro que como o judiciário no sistema de justiça é a figura central, não questão de importância, cada um não tem essa, a gente sabe que não existe hierarquia, diferença absoluta, cada um é seu papel e para o fim da justiça, mas claro que, vamos dizer assim, numa figura, assim, numa imagem, o destinatário para resolver os problemas é o judiciário, né? Então, essa regulamentação serve de norte para as outras carreiras, com certeza. E um dos pontos principais que essa regulamentação trouxe é uma regulamentação que eu achei muito boa, que permite a utilização responsável, mas ela falou muito em capacitação, né? É a palavra do dia, então, até em termos de obrigação, né? Então, ele lá diz, olha, beleza, quer usar, vai usar, o judiciário vai usar, primeiro, usar soluções próprias, né? Aí as procuradorias podem também desenvolver suas soluções, tá? Nos seus departamentos aí de TI, que é outro, eu não sei como é que é o estado aí, o nível de desenvolvimento dessas áreas tecnológicas dentro das carreiras da Procuradoria Municipal, mas é uma coisa que já é uma dica também, porque hoje a área de TI, de tecnologia, de investimento em infraestrutura e tudo mais, ela é uma política central, tá? Não é uma política acessória. Ela já está dentro da atividade meio, não da atividade fim, perdão.
e não da atividade meio. Então, é essencial esse investimento, até para tentar elaborar soluções próprias. E o outro aspecto é a capacitação obrigatória. Então, para usar IA generativa no direito, no judiciário, você tem que investir em capacitação pelas escolas de magistratura, cursos diversos. E aí isso também pode ser trazido aqui para as procuradorias municipais. Como, inclusive, eu falei aqui com você antes do congresso que teve no Rio de Janeiro, em dezembro agora, e o tema principal foi realmente inteligência artificial. Então, tivemos muitos colegas lá de vocês super antenados, eu conheci várias pessoas lá, que fazem trabalhos fantásticos, né, em suas instituições, trazendo ferramentas próprias e também na parte de qualificação. Eu pude dar, eu mesmo não sendo procurador, como juiz, eu pude dar o meu ponto de vista, né, e também dei dicas práticas, né, de ferramentas e tudo mais. Foi uma experiência muito interessante. Mas tem que fazer capacitação, cursos, workshops, palestras. Não tem, toda área é isso, né? Agora, assim, a gente está vendo um crescimento de cursos nessa área, mas não só a gente tem que ter curso das matérias tradicionais, né? Vamos, por exemplo, para a Procuradoria, curso sobre tributário, curso sobre contencioso e tal, mas a demanda maior e que realmente ela perpassa por todas. Não adianta agora você saber só o direito, você vai ter que saber usar essas ferramentas de IA para potencializar a sua atividade fim, né? Seja consultiva, seja contenciosa, seja em qualquer aspecto aí da área das procuradorias, né? Que é muito vasto, né? Muito amplo. Muito grande, exato. O número de assuntos que a gente atua é enorme. E como, sim, como todas as carreiras, mas a questão é que a gente atua na linha de frente com o gestor, né? Que muitas vezes pretende, com muita boa vontade, coisas que a gente ainda não tem regulamentação e precisa de apoio, né? Então, é exatamente isso que tu falaste, a gente tem que ir além do direito, a gente precisa entender de ferramentas que apoiem o direito e gestão e governança, né? Então, sobre essa cultura de inovação, o judiciário já está muito avançado, Felipe. Já há todo um trabalho, e eu queria que tu falasse sobre o núcleo Justiça 4.0, que é uma necessidade de todos saberem sobre. Sim, com certeza. Os núcleos de Justiça 4.0 são núcleos que funcionam exclusivamente de forma digital para resolver demandas específicas, né, de matérias específicas. Então, isso foi desenvolvido pelo CNJ até na gestão do ministro Luiz Fux. Ele foi muito visionário nessa área, realmente a gestão dele trouxe muito desenvolvimento, um desenvolvimento elevadíssimo nessa parte, tanto tecnológica como de meios de tornar a justiça mais digital e mais eficiente. E o Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele continuou isso e realmente é um entusiasta. Ele dá várias declarações, várias palestras onde ele explica isso. Então, assim, no caso, então, por exemplo, vamos supor, no meu caso, o núcleo que eu estou atuando, ele trata de ações de empréstimo consignado, que são os tipos de ação que mais tem no Judiciário Maranhense. Eu não sei se como é no Rio Grande do Sul, mas hoje o nosso maior litigante é o Banco Bradesco. Ele é porque assim os aposentados do INSS todos recebem pelo Bradesco. Então, ou fazem empréstimo ou são vítimas de fraude, né? Então tem esses dois lados. Tem lados que realmente há fraude, tem lados que ele recebeu o benefício, o empréstimo lá, mas entra na justiça com demandas predatórias para tentar algum ganho. Então, precisou se organizar esse núcleo para julgar só esses processos, para o juiz ficar focado em decidir e fazer um controle das demandas, separar o que é demanda frívola do que é demanda real, e, enfim, enfrentar essa. Só para você ter uma ideia, hoje já são 100 mil processos nesse núcleo.
Para você ver, o Maranhão tem 6 milhões de habitantes, né? Então, é um judiciário que tem 1 milhão de processos, alguma coisa assim, 1 milhão em tramitação. Então, 10% disso, de todos os processos que tramitam no Estado, é só dessa matéria, só contra o Banco Bradesco. Então, é uma coisa impressionante. Então, isso me traz uma outra ideia, que é a gente tem que começar a pensar na desterritorialização da competência, das distribuições da competência. Porque, assim, o nosso modelo de competências foi pensado numa situação que não tinha processo, que era, não é nem físico, é processo manuscrito, é uma coisa assim, né? O Código de 73, né? Que era o CPC antigo, né? A Constituição é de 88, as leis, então era um cenário que realmente você precisava, não tinha meios eletrônicos digitais de resolver os problemas. Então é óbvio que precisava quanto mais ramificada a justiça fosse, melhor atenderia ali os anseios da população. Mas hoje o que a gente vê é que você tem uma justiça extremamente digitalizada, e foi muito, já era assim antes da pandemia, mas a pandemia deu um boom aí, né? Foi uma das coisas que realmente avançou muito com a pandemia, que é claro, é um avanço, mas a gente não queria ter tido, né? Vamos dizer assim, porque foi uma tragédia humanitária e tudo mais, mas enfim, aconteceu e o judiciário estava pronto, né? Isso que você falou bem, que o judiciário realmente brasileiro ele sempre foi vanguardista nessa parte tecnológica. Então, a gente quase não sofreu uma solução de continuidade. Claro que não foi a mesma coisa, mas muitos atos com a videoconferência, com os atendimentos virtuais, com o processo sempre, todos os processos hoje no Brasil tramitam em meio eletrônico. Então, isso facilitou a passagem por esse momento difícil. Então, assim, eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter um judiciário que não vai ter mais aderência a uma comarca, uma cidade, mas vai ter aderência às matérias. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Você é de Novo Hamburgo, está em Porto Alegre. Que diferença faz se o cidadão, uma mãe que tem um processo de alimentos, ali ela mora em Novo Hamburgo, ela precisa processar o cidadão, o pai do filho dela que mora em Porto Alegre. Qual a diferença para ela? Para ela não interessa se o juiz que vai julgar a causa é de Novo Hamburgo, é de Porto Alegre, é de Gramado, é de não sei de onde. Não. Ela quer que alguém julgue o processo dela. Então, é melhor que e ela precisa ter acesso à justiça, o que é. Eu tenho videoconferência, eu tenho internet, mas se ela for uma excluída digital, ela pode ir no fórum ou num ponto de inclusão digital, os chamados PIDs, né? Que são outro avanço que o CNJ trouxe, e aqui no Maranhão, inclusive, justiça seja feita, que o nosso judiciário é muito avançado nisso também. Hoje, todos os termos, todas as cidades do Maranhão, que não são sede de comarca, tem um ponto com internet e tudo, que o cidadão pode ir lá e participar de uma audiência, consultar alguma coisa do processo dele. Então, ele não precisa mais, às vezes, você sabe, às vezes, eu não sei como é que é a estrutura aí de Novo Hamburgo, mas pode ter uma cidade vizinha que o Fórum de Novo Hamburgo que é o responsável, a sede, né? Então, o cidadão tinha que ir para Novo Hamburgo ou para uma cidade maior para ser atendido. Não, hoje ele fica, e às vezes gastava o que tinha, o que não tinha para fazer esse atendimento. Então, assim, por que a gente não divide a justiça? Claro que isso vai gradualmente, não vai ser uma coisa de um dia para outro, mas, assim, em núcleos temáticos. Então, tem o núcleo da justiça do empréstimo consignado, do núcleo de família. E isso é melhor para os próprios juízes, porque, por exemplo, se o juiz ele se dedica só a uma matéria, ele vai se especializar mais, vai estudar mais, vai dar uma qualidade melhor para aquela jurisdição. É a mesma coisa que tem as procuradorias. Eu conheço bem a estrutura. Eu sou do contencioso fiscal, eu sou do contencioso civil, eu faço só a defesa aqui no município em ações de responsabilidade civil, eu atuo na dívida ativa, eu fico só ali, né, impulsionando os processos para cobrar e tudo mais, tanto que está no judicial, não é assim? Então, assim, você é um procurador que se especializa e você consegue, se todo procurador fizesse tudo, ia ficar maluco, né? É como o juiz, quando começa a carreira, ele é juiz de uma vara única. É uma loucura isso, é tipo clínico geral. Então, um dia tu tá no consumidor, um dia tu tá na família, um dia tu tá na fazenda pública, outro dia tu tá no criminal, outro dia tu tá na Maria da Penha. É uma loucura, o cérebro não tem como dar conta disso.
Ah, mas é porque o juiz tem que atender aquela comunidade. Não era, se eu tivesse um núcleo de 10 juízes que atendesse uma região maior, mas que todas as causas de família fossem desse núcleo, todas as causas de consumidor fossem de um núcleo, do outro núcleo, todas as causas criminais fossem daqui, todas as causas... Nossa, a qualidade e a efetividade da jurisdição ia ser muito maior. Então, essa é a ideia dos núcleos de justiça 4.0. Claro que eles ainda estão engatinhando, eles são temáticos e não são, a maioria deles não é obrigatório, né? Mas no nosso caso, o empréstimo consignatório, hoje ele é obrigatório. Então, todas as ações de consignado vão para esse núcleo, não vão mais para as comarcas. Mas tem outros núcleos que, não, eu quero que seja no juiz lá da causa. Não, eu quero ir no núcleo. E ainda fica... mas eu acho que a gente vai evoluir para uma desta... É uma coisa até que eu penso em escrever sobre, se eu tiver tempo ainda, tá difícil, mas assim, é isso. Não, a aderência do território não perdeu o sentido. A competência territorial, para mim, perdeu completamente o sentido com a digitalização, né, da justiça. Que perfeito te ouvir falar sobre isso, Felipe, porque eu penso igual. Eu penso que a gente precisa repensar conceitos e a gente precisa, inclusive, repensar o processo, né? Eu não vejo lógica em passar o processo que era em papel para o digital, sem reformular o design do processo. O processo precisa ser mais... Eu queria que tu falasse O um pouquinho processo sobre não é isso. digital, ó. Esse processo, a gente tem bastante afinidade nas opiniões. Ó, o processo que você transforma o papel num PDF e joga ali, e você não é um processo digital, ele é um processo digitalizado. A única diferença é que você, em vez de você folhear, o folhear agora é com o mouse. Você faz para passar o mouse para cima e para baixo. É só isso. Diferença nenhuma. Os atos todos são manuais, você tem que fazer os atos manualmente, despachar os atos de secretaria. Então, o processo digital é aquele processo que você consegue conversar com ele. Você conversa com o processo, que não é aquele vários PDFs em sequência. Então, você já tem um relatório ali, você já tem as certidões saem de forma automática, os atos ordinatórios, tudo já vai... Claro que aí o nosso papel seria de supervisão e ver se está tudo correto, se está tudo no trâmite correto. Então, assim, a gente não pode se iludir de só mudar o formato ali e pensar da mesma forma antiga. Tem uma frase que eu sempre falo nos meus cursos, nos meus slides, sempre está, que é do Peter Drucker, né, que foi pai da administração moderna, e ele fala assim, olha, não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente algo que nem deveria ser feito. Então, assim, a gente gasta muito tempo buscando melhorar atos, melhorar processos, aqui processo em termos amplos, né? Que, se você pensar bem, esses processos nem precisariam mais estar sendo feitos. Você já poderia fazer outra coisa e avançar ali. E o que a gente tem que fazer para melhorar isso? É refletir, né? Às vezes, e assim, a loucura dos prazos, das metas que a gente tem, vocês têm como procuradores, todo mundo tem, faz com que às vezes a gente fique no automático ali e continue fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, né? E tem até uma outra gravura que eu também boto, que é a seguinte, que é os dois homens das cavernas lá, num carrinho de mão, vamos dizer assim, transportando com a roda quadrada, e chega um cidadão com uma roda, né, redonda, né, oferecendo, por que tu não bota aí? Aí eles, não, eu estou muito ocupado. O cara nem... Ou seja, se ele parar ali, ele vai parar 10 minutos do caminho dele, vai se atrasar ali, para botar uma solução nova, uma tecnologia nova, que depois ele vai voar. Isso não é perda de tempo, mas é uma coisa que a gente faz. E aí a gente não quer parar 10 minutos, ou um dia, ou uma semana, ou um mês, para rever os nossos processos, e depois aí você vai ter um ganho de qualidade, de eficiência muito maior. Então, eu sempre digo, gente, pare, tire uma semana aí dos escritórios de vocês, dos departamentos de vocês, tudo isso aí, isso vale para tudo, não só no direito, vale para qualquer área. Parem para pensar, revejam os processos, periodicamente, vocês revendo, vocês vão ter o ganho lá na frente. Mesmo que naquele momento você diminua um pouco a sua produtividade,
mas você vai ter um aumento disso muito maior lá na frente. Felipe, essa tua frase valeu a minha semana, o meu mês. Amei. Obrigada. É. Nós não combinamos, mas tu falaste Oh, exatamente o que eu penso. Precisamos muito refletir, precisamos parar para pensar sobre as nossas estratégias. E se tu tivesse que falar para o procurador que ainda não usou IA, eu queria que tu dedicasse agora os próximos minutos para ele. O procurador que ainda não usou IA. olha, o que eu digo que eu diria, né, para o procurador que nunca usou a IA ou qualquer outro profissional, é primeiro que a resistência é boa, não tem problema nenhum. Assim, na verdade, a resistência ela é normal do ser humano, tem que ter, né? A gente não pode sair metendo a cara em tudo que aparece, né, de forma descuidada. A gente tem que ter esse cuidado. Agora, o que eu falo é o seguinte: o prejuízo maior vai ser se você adotar essa postura resistente e se quer se abrir para conhecer o novo. Nem que você. Ó, eu sempre digo: faz uma conta aí no ChatGPT da vida só para ir fuçando, mexendo. Não estou dizendo que você vai abrir aqui e já vai usar nos seus processos lá. Não. Vai só, né, se ambientando, vendo o que. Só para pelo menos entender. Ter uma postura. Eu acho assim, qualquer postura de cabeça fechada para alguma coisa, eu acho que é prejudicial. Porque o que acontece? Você tem essa resistência, não quer nem conhecer. É tipo um menino que faz birra. Eu falo com conhecimento de causa que eu fui uma criança dessa, e até hoje eu sou assim, minhas filhas às vezes também são. Tipo, tem uma comida ali feia, eu nunca. Não, eu não quero essa comida. Não, mas tu já experimentou? Não, não experimentei, mas não quero. Mas como é que tu vai saber se é bom ou se é ruim se tu nem experimenta? Então é isso, você tem que experimentar com calma. É como uma piscina gelada, você vai entrar na piscina, vai ter frio ali, mas o corpo vai se aquecendo, vai tendo o equilíbrio térmico, vai acontecer e você vai se sentir mais confortável depois. Então, e aí eu te garanto que o prejuízo vai ser maior se você não usar, não quiser nem conhecer, porque lá para você depois que você acordar para a realidade, para a vida, você já vai estar há anos-luz atrás dos seus colegas ali. Então, aí o prejuízo é maior. Então, é mais fácil, o prejuízo é menor, o risco é menor. Você tentar se abrir um pouco mais, até errando, fazendo bobagem, fazendo erros normais no começo, mas tentando aprender, porque aí você vai estar sempre bem posicionado e quando essa maré estiver te levando ali, você vai surfar ela, senão você vai acabar caindo ali da prancha e se afogar ali no mar, né? Então, o ideal é a gente tentar surfar essa maré, porque se a gente não surfar essa maré, a gente vai ser engolido por ela, né? Então, eu pergunto assim para esse mesmo procurador que nunca abriu, que nem quer, você não usa computador, não usa celular, você não entra nos sistemas, como é que é a sua rotina? Então, assim, eu sinto informar que a inteligência artificial amanhã ela vai estar dentro desses mesmos sistemas, tá? Então você não vai ter a opção de não, ou alguém, algum advogado, algum juiz diz não, eu não quero PJ na minha unidade, eu vou despachar tudo manualmente, alguém não tem essa opção, né? Felizmente ou infelizmente. Então é uma coisa que eu diria assim, vai com calma, não, a resistência, como eu repito, ela é boa, ela é importante, ela é natural do ser humano. Eu acho que a gente só está aqui em termos evolutivos aí da humanidade, porque a gente tinha resistência, mas era uma resistência que você não deixava de fazer. O ser humano, ele, em determinado momento, ele toma riscos e dá esses saltos quânticos. Mas esses saltos quânticos nunca foram de uma vez. Sempre teve uma resistência. Até, ó, a eletricidade teve resistência, o carro teve resistência, né? Então, imagina, claro que a IA ia ter resistência, o computador teve resistência, a máquina de escrever teve resistência, a calculadora matemática teve resistência. E são coisas que quando a gente pensa, a gente ri e acha que é engraçado, que é uma coisa que não faz sentido, mas foram coisas que aconteceram. Então, é isso, é ter um pouquinho de coração aberto e contar com o nosso apoio aí, o que a gente puder humildemente aí
fazer para ajudar, para tornar mais leve essa transição, a gente vai fazer, mas tem que ser feito. Magnífico, Felipe, acho que falaste muito bem. E tu mesmo tem muito material para ser explorado, né? Não Sim, apenas o sim. curso, como o teu material aberto é magnífico, é excelente, as tuas dicas diárias no Instagram. Eu queria que tu fizesse, assim, para a gente terminar essa nossa entrevista, que está maravilhosa, que eu poderia ficar horas te escutando. Qual o cenário que tu vê para o futuro, assim, os próximos 5 anos? O que que a gente pode esperar? Por exemplo, o judiciário já está com muita coisa e está mostrando cada vez mais. Me Sim. diz. É. Como que Olha, esse tipo de pergunta é sempre mais desafiadora, porque assim a gente está num nível de evolução que é impressionante. Todo dia, toda hora é uma inovação, é uma mudança, e a gente fica maluco. Eu mesmo, como eu sou professor nessa área e tudo, é desafiador para mim. Toda hora é uma novidade, eu tenho que estar atualizando conteúdo. Às vezes tem palestra que eu dou num dia, no outro dia já tem uma coisa nova. Às vezes eu descubro no meio da palestra, abrindo a ferramenta lá. É uma coisa de louco. Então, assim, realmente, 5 anos, a gente não tem muita ideia do que vai acontecer. Mas, assim, dando palpites, e assim, pelos estudos que a gente faz, eu acho assim, o nível de automação vai aumentar muito. Então, assim, é, é, vão ter tarefas que realmente a IA vai fazer, os agentes de IA vão fazer de forma bem automatizada. Eu acho que tem muitas coisas que a gente faz hoje que a gente não vai precisar mais fazer. Então, isso aí pode impactar muito, por exemplo, na procuradoria, formas de apurar débitos, apurar dívidas, tudo mais, até protocolar diretamente nos processos, né, a forma de você. Então, eu acho que a automação vai ser uma coisa junto com a IA. E dizem que vai chegar a tal da AGI, a inteligência artificial geral, que aí já é uma coisa mais técnica aqui, não é o objeto aqui, que seria uma evolução da IA generativa. Porque hoje a IA generativa, ela cria conteúdo, que é imagem, texto, tudo mais, mas ela faz sob o comando do ser humano, né? Ela não tem uma inteligência propriamente, até apesar do nome inteligência artificial, ela não é inteligente propriamente dito, não tem um senso de justiça, senso de moral, ela é guiada pelo ser humano. Mas esse é outro nível aí que é o objetivo dessas empresas alcançar, é uma IA que vai ter autonomia, que vai tomar decisões, que aí entra naquele limite perigoso que a gente vê nos filmes, né? De será que elas vão se rebelar, não sei o que e tal, e vão dominar a gente? Enfim, aí a gente não sabe o que vai acontecer, a gente reza para não acontecer, reza aí para os nossos líderes aí, quem toma essas decisões mesmo, terem juízo aí, mas aí eu sempre digo, quando alguém, essa é uma pergunta também que eu recebo muito, Felipe, poxa, Skynet, não sei o quê, Matrix, é, vai acontecer isso? Eu falo, gente, ó, se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Mas não é, eu acho que o nosso uso pode ser uma visão inocente minha, mas eu acredito nisso. O nosso uso por direito aqui é muito inofensivo. Não é o nosso uso aqui, o uso de um procurador lá em Novo Hamburgo, Porto Alegre, que vai alimentar uma IA que vai dominar o mundo. O que é que ela vai? Se ela quiser dominar o mundo, ela vai fazer uma arma nuclear e vai jogar em algum lugar aí, ou vai infectar sistemas aí do Pentágono, não sei o que, da Rússia, não sei, dos Estados Unidos. Não é. Então, eu acho, eu realmente acredito que o nosso uso não está alimentando a IA para nos dominar e nem não é isso que vai influenciar aí nesse meio digital aí que a gente espera que não aconteça. Mas assim, a gente sempre vê que esses filmes pós-apocalípticos, distópicos e tudo mais, nunca passaram da imaginação do ser humano. Mas, né, vamos ver. Então, eu acho que é isso. Vai ser a automação e uma autonomia cada vez maior, mas eu ainda acho que elas vão ser sempre uma ferramenta, ajudantes nossos, elas vão ajudar o que o ser humano faz. A inteligência do ser humano, a inteligência natural, ela é insubstituível. Nossas habilidades humanas, né? Empatia, nossa sabedoria, nosso discernimento, isso é o que faz. A IA sozinha não faz nada,
né? Ela precisa do nosso conhecimento, da nossa bagagem para dar alguma coisa de resultado, certo? Então, a gente não vai ser substituído por inteligência artificial. O que vai acontecer, talvez a gente, sempre outra coisa que eu sempre digo, a gente vai perder espaço para pessoas que saibam, né, usar essa tecnologia. Esse é um outro problema. E empregos podem ser perdidos, mas outros podem ser criados, alguns vão ser transformados. Então, tem todo esse aspecto aí. Então, e qualquer cenário desses, uma coisa é certa, a gente precisa estar preparado, né? Não tem muito para onde correr. Exato, de adquirir novas habilidades. Exatamente. Eu te agradeço muito esse tempo conosco aqui na Escola Superior de Direito Municipal. Eu entrevistei Felipe Damo, juiz, palestrante, professor, especialista em inovação e inteligência artificial no Judiciário, com esse olhar visionário e essa didática afiada que transforma a nossa prática jurídica com uso estratégico de IA e traz mais eficiência, acessibilidade e inovação para o setor público, que precisa muito. Eu quero dizer que foi uma grande aula para mim, uma aula diferente, assim, te entrevistar foi receber um pouco de tudo que eu já vejo de ti no Instagram, no YouTube, mas de uma maneira mais customizada aqui na minha frente, respondendo as tuas perguntas. Foi um prazer enorme, Felipe. Muito obrigada. Poxa, eu me sinto muito feliz com suas palavras e te agradeço muito, viu, Sinara, pelo convite. Foi um papo realmente maravilhoso. É uma coisa que eu sempre vou estar à disposição para falar disso, sabe? É uma coisa que eu faço com o maior prazer. E já que você deu a deixa aí, eu reitero aqui. É só, ó, vocês estão vendo meu nome aí, Felipe Damos, é um nome meio raro, não vai ter outro no Brasil. Então, Felipe Damos, Damous, botou isso no Instagram, no YouTube. Você me acha lá, então eu peço aí para o pessoal me seguir, né, nessas redes sociais, que a gente tem muito material para oferecer e podem mandar mensagem, direct, que a gente vai ter o maior prazer em atender. E é isso. Espero ter ajudado e quem sabe o próximo episódio a gente já faz presencial, né? Perfeito, ótima ideia. Então, até breve. Te espero aqui na escola. Tchau, Até tchau. lá. Tchau, tchau.